Começando mais um estudo semanal para essa primeira semana de abril e também diário de trade dos últimos dias, do índice, dólar, também alguns ativos internacionais. E antes de eu começar a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Finalizando este mês de março, e aí comentando esses últimos dias em relação ao dólar primeiro, não lembro exatamente qual foi o último dia que eu comentei da revisão, não, mas vou chutar aí, independente se for repetido, mas terça-feira da semana passada, a gente teve um cenário aqui bem complicado, abertura em trap zone, né, da 20 com 200, e aí quando passou da 200, começou a subir em forma de deriva, toda essa região aqui. Então, pelo gráfico de candles, um cenário de pivôs muito fracos. Por mais que esteja subindo, pivôs muito fracos. E aí, depois rompeu de lado, e aí ficou lateral. Então, um cenário para o gráfico de candles bem chato, bem complicado. Na quarta-feira, o movimento aqui foi muito esticado. Eu fiquei até assim, coçando, talvez, de fazer uma operação nessa região. Só que aqui, se a gente for pensar, tá faltando algumas confluências, né? A gente só viu o fato de ser essa região de resistência, mas nada mais, nada mais. Acho que também tinha uma variação aqui, tinha um 0,5% de variação. E aí nós tínhamos aqui um movimento, eu queria, né, que tivesse sido mais perfeito, como por exemplo foi essa daqui do dólar que eu cheguei a fazer, mas aqui ele não chegou em Kelt, né? O movimento estava subindo de forma ruim, né? Não teve nenhum candle assim de exaustão maravilhoso como fez naquele dia aqui atrás. Então aqui os candles foram bem fracos, e aí começou a corrigir, só que essa queda também estava aparecendo, né, que não ia para frente, acabou indo. E aí essa queda aqui foi muito forte depois, no fim. Um cenário bem interessante, rápido, né? A queda aqui quase fazendo um retorno em A, quase fez o retorno em A. Faltou pouco para chegar nessa região desse fundo, só que aí as médias voltaram a ficar sem tendência, o mercado lateral, e teve aqui a super quarta na semana passada. E aí a super quarta trouxe essa volatilidade, mas depois da volatilidade o mercado voltou a ficar lateral. E aí na quinta a gente teve um cenário, então, a gente olhando pelo macro, né, a gente vê que a 200 está tentando segurar o preço com dificuldade, não está renovando máximas. Então a média 200 começa a indicar a fraqueza. E aí a gente tem aqui um caso com abertura média sem tendência, começou a ficar forte, mas voltou com um pullback agressivo. Isso aqui é um pullback agressivo. Começa a preencher os critérios de possível operação de compra. Isso aqui seria um possível candle gatilho se a gente não tivesse um caso aqui, né, de estar na cara do topo e também sem um risco retorno bom, né? Caro, infelizmente. E a 9 não tinha passado da VWAP. A 9 ela passou foi no candle seguinte. Então aqui eu tava até vendo, mas nem comentei porque infelizmente vários fatores para impedir a operação. E aí o movimento acabou voltando, e quando voltou, talvez poderia, né, fazer aqui um topo duplo, não conseguiu fazer e travou nessa região de fundo, e aí começou aquela zoeira toda de novo, mercado lateral. E aí mercado lateral complicou, né? E aí nós temos aqui o cenário de hoje. O cenário aqui para comentar, esse gap aqui, ele foi o gap do contrato anterior, porque se eu for abrir o contrato atual, que é o WDOK, a gente não tem. Deixa eu abrir aqui e abrir a data atual. A gente não tem gap. Então a gente tem que considerar o contrato atual. Rolagem de contrato é sempre muito complicado, porque ao mesmo tempo aqui a gente não tem gap. Mas o gap do contrato anterior foi um fator extremamente importante para indicar uma trava aqui nessa região. Mas o gap não tem. Então assim, é confusão, é estranho esses dias. Mas se a gente for olhar aqui, eu sinceramente preferia se fosse realmente o gap. Operar aqui sem ficou estranho no início do dia. Mas aqui no início do dia, a gente tem um cenário, as médias, né? Se for ver, praticamente a abertura, o gap cruzou para cima. O primeiro candle foi lá embaixo, mas voltou. Aqui tentando fazer um pullback, só que a gente vê que é um cenário de deriva. E aí começa a testar alguns candles aqui fracos. Comentei que estava trocando de cor pelo Renko, que seria uma troca bem interessante, mas eu tinha esquecido na hora da questão da rolagem de contrato. Porque aqui no gráfico de candles, pensar na venda que eu estava vendo aqui no Renko não é bonito nesse caso, mas era extremamente lindo neste com gap, porque era um cenário de fraqueza, né? A 9 nem tinha passado da VWAP, a gente poderia identificar uma fraqueza da média 9 como se fosse uma falha, só que uma falha
complicada, porque estaria longe do topo, mas aí o gatilho seria pelo renco. Então, o cenário sem gap seria bonito. O cenário, quer dizer, o cenário com gap seria bonito. O cenário sem gap aqui não seria legal, porque já tem casa nova cruzando o VWAP, então foi estranho, estranho. O movimento acabou caindo de forma esticada. Olhando por esse contrato aqui, chegou na região da mínima, né? Preço de ajuste e tudo mais. Olhando pelo caso do movimento com gap, era a média de 20. E aí a gente volta para cá, o cenário acabou renovando o fundo de novo. Esticado, fast back. Matheus até perguntou se esse candle aqui seria um caso de gatilho. E aí nós temos aí a questão, qual o contrato que eu devo levar em consideração? Porque se for aqui, as médias 50 e 80 estão passando no meio. Se for esse daqui, a gente tem o problema de estar longe da média de 20 e ter que colocar um stop mais acima. Aí ia ficar um stop caríssimo. E sem falar que nós temos aqui uma região de suporte forte. Tanto é que acabou respeitando. Pensar em falhas aqui, eu estava até comentando. Falha estaria longe do fundo. Deveria ter testado mais o fundo aqui para estar mais próximo. Infelizmente, candle gatilho não teve. Deixa eu passar aqui para o 2. Quando começou a formar, que foi esse caso aqui, que estava querendo formar um cenário de pivôzinho de alta, ele não foi acionado. E se eu entrasse nele com stop tem que ser no fundo aqui nessa região, 15 pontos de stop sem risco retorno para 20. Então não é das falhas pelo menos que eu entro. O movimento faz um pullback na 20, o pullback é agressivo, só que foi um pullback em forma de bandeira. Acabou renovando o fundo. Só que essa renovação já começou a indicar falhas aqui nessa região. Falha no sentido de, não de operar, mas indicando fraqueza, né, já de renovar fundo. Essa região, se a gente for ver com gap, a gente tem aqui justamente o fechamento do gap. Então começa a travar bastante aqui. Cheguei a ver confluências nessa área. Então nós tínhamos aqui, se for olhar com o cenário com gap, era o fechamento do gap. Se for olhar esse cenário aqui, se for pegar da primeira pernada do dia, do 1 ao 2, por exemplo, jogar para baixo, era 161 da região também. E nós tínhamos aqui o rompimento, dá um zoom afastado, dessa região. Então pegou a liquidez, então poderia ser um rompimento falso, estava caindo de forma esticada. Isso aqui tinha cara de candle de exaustão. Fiz a compra aqui pelo renco. Movimento trollou. Movimento travou, ficou brincando com a minha cara aqui. E aí acabou, deixa eu até mostrar depois pelo renco também. Depois eu mostro pelo renco. O movimento passou por cima aqui. Não conseguiu dar sequência. Não tinha nada também para falar assim, a média aqui travando. Não tinha. E voltou a cair. Então o cenário aqui já começou a azedar, porque a 9,20 já cruzou para cima, depois para baixo de novo. E aí rompeu o fundo de novo, só que aqui, olha o tanto de doji, gap entre candles, cenário bem complicado já. Caiu de novo, gap entre candles, quem imaginava que iria fazer esse retorno todo, voltou tudo. Então, algo que começou lá em cima, caiu aí praticamente uns 85 pontos. E aí, comentando pelo Renko, que foi aqui, então cheguei a fazer essa operação naquela área que eu comentei, a compra aqui. O movimento até chegou a andar, estava esperando chegar assim na VWAP, não chegou, voltou e teve que tirar, né? Infelizmente trocou de cor aqui de novo e não fiz outra nessa área dessa venda. Depois eu fiz essa compra aqui novamente. Essa compra aqui, o movimento acabou realmente estopando aqui, ó. Infelizmente não deu para andar, essa aqui pelo menos ainda deu para sair no 0 a 0. O movimento aqui voltando. Então foi uma queda bem acentuada hoje e estranho. Eu tenho que ressaltar muito essa questão de estranho, porque depois na macroeconomia vai ficar mais claro esse cenário. Não tinha correlação hoje. Não tinha correlação. Um movimento, infelizmente, complicado. E aí, se a gente for olhar em relação ao índice aqui de puxando os últimos dias, pelo menos o índice não tem rolagem de contrato, né, hoje, mas vai ter agora em abril. Olhando aqui, dia 25 eu cheguei a fazer. Dia 26, mercado completamente travado. Muito, muito travado. Lateral. Do início ao fim, já dá pra ver que o mercado é extremamente lateral. Infelizmente. O mercado não tinha o que fazer aqui no gráfico de candles. Range do dia, sem considerar esse range aqui desse penúltimo candle, mas trabalhou em 870 pontos. Dia seguinte, um dia também complicadinho, né? Aqui a abertura foi um caso de gap dinâmico. Só que se a gente for olhar em relação a gatilho, né? Gatilho aqui do primeiro candle, muita sombra. Se for ver pelo 5, não foi acionado.
Um caso em que o mercado também está meio lateral, dentro do range do dia anterior, meio travado. A gente tem aqui um cenário que nos primeiros candles ficou formando deriva, derivou, começou a fazer um movimento de baixa com a abertura do à vista muito forte, só que aí ignorou todas as médias, normal ignorar porque elas já estavam sem tendência mesmo, então ignorou foi tudo. E aí chegou num ponto aqui bem importante que é a área de fechamento de gap. Só que aí voltou com candle forte, até porque tinha um favelo gap aberto aqui, price action. Médias ainda sem tendência, não tinha o que fazer nessa região. 9 nem crossover up também. A 9 passa por baixo, quase passa por cima de novo da 20, não tem o que fazer aqui. Não tem sentido aqui, gráfico, médias, nada. E aí começa a fazer doji, 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 candles com muita rejeição. O mercado aqui, infelizmente, travado em trap zone agora dá 20 com 50 ou 80. Não consegue renovar a máxima, enfim. E aí não vi mais esse movimento. Movimento, depois que eu saí da tela, fui almoçar, rompeu o máximo. Rompeu o máximo, chegou aqui em ponto de 1%. Só que aí faz um pullback. Ah, vou pensar, gatilho, isso aqui, 52. O 52 mesmo não está testando a média, mas mesmo se eu entrasse e colocasse mais abaixo o stop, né, nós temos aqui um caso de talvez o risco ficar um pouco inviável, porque a 20 está lá embaixo. E aí se eu for marcar a primeira pernada do dia, do primeiro candle para cima, nós temos um 161 aqui em cima que pede o risco retorno. Então o cenário com favelo gap, perigoso voltar a preencher esse favelo gap. Aí o mercado ficou travado, e aí justamente voltou. Testou toda essa região do favela gap, preencheu, foi tudo, mas voltou muito forte, barra forte. E aí o mercado azedou tudo. Azedou tudo depois. E aí, dia seguinte, sexta-feira, nós tivemos aqui o mercado abrindo abaixo de 200. Nós temos um cenário que inclusive alguns setups operacionais, tipo do Oliver, né? Ele tem aqui talvez até um cenário de gatilho para se pensar em vendas, pelo jeito como abriu a MED 9, quer dizer, MED 20 e 200. Nunca fiz esse backtest aqui do jeito como ele faz, não. O mercado cai de forma esticada. Pensar em comprar essa região aqui, confluências. O que nós temos de confluência? A não ser esse fundo. Só isso. O macro do índice, travadão. Estranho. Comentei também, tomar cuidado, porque esse miolo aqui, esse miolo do índice, o meio dessa região, extremamente triturador de CPF. Acaba renovando o fundo, o movimento volta forte, faz aqui um pullback agressivo na média 20, não tem gatilho de venda aqui pro gráfico de candles, infelizmente a 9 passa por cima, um cenário aqui bem estranho, ó, bem estranho, não tem o que ser feito, e acaba caindo de forma muito esticada, renovando o fundo, faz uma barra ignorada e volta a renovar fundo, e começa a cair com candle de rejeição até chegar exatamente no fundo da lateralidade macro. Fazendo um pullback agressivo, que nesse caso aqui índice dólar a gente não entra nessas operações, mas o mercado internacional pode ser feito. O mercado depois azedou com doji, doji, doji. Aqui até estava comentando para vocês stories que eu cheguei a fazer compra nessa região, pelo Renko. Cheguei a fazer compra, não tive paciente segurar a operação, não tive. Eu tava vendo aqui, marcando do 1 ao 2 ou 1 ao 3 para baixo, tanto faz, era 100% cravado, tinha um fundo da lateralidade, o movimento tava chegando de forma esticada. E aí nós tínhamos o favelo gap aqui em cima para encher. Renko estava interessante, LS ativo, VWAP Band também. E aí tinha a troca de cor, fiz a compra. Ah, esses candles aqui me enrolaram demais. Horário de almoço também. Aí eu saí no 0 a 0 e deixei o movimento andando, não vi mais. E aí o que aconteceu? Ficou subindo assim em forma de canal. Estranho. Tentou renovar fundo, rompimento falso, média sem tendência. Aí começou um volume aqui muito estranho. No grupo, até eu acho que foi o Rodrigues que comentou que foi um movimento não só aqui, mas macro. Então foi puxado internacional, né? Não é só aqui. Movimento até muito forte, devolveu essa queda toda. Só que aí as médias estavam aqui em cima sem tendência e finalizou o dia. Já hoje aqui o cenário, a gente teve abertura praticamente forte pelo cenário macro caindo, né? O viés macro. Primeiro candle, um dos piores que a gente pode ter, é o long leg doji, que o melhor é esperar romper a mínima ao máximo e fazer pullback para definir a direção. E aí nós temos aqui um caso que o mercado começa a cair em forma de deriva. Deriva é muito complicado, acaba renovando o fundo. Aí na hora que renovou esse fundo aqui, eu até comentei que isso aqui poderia ser um padrão muito comum
de pós-deriva, fazer uma exaustão e depois voltar e romper máxima. Poderia ser um dia sim hoje, mas o macro estava muito forte para ser de baixa hoje. E não tinha correlação nem com o dólar também estava caindo, que loucura. E aí o movimento aqui, cheguei a fazer compra pelo Renko também. O gatilho acabou sendo pelo Renko, mas o contexto aqui juntou muito com o gráfico de Renko, quer dizer, gráfico de candles. Peguei a primeira barra do dia também, joguei para baixo, era 100% cravado. Tínhamos aqui um movimento voltando, bom, né? Poderia voltar até mais. Testou. E outra, essa VWAP aqui, o que essa VWAP me fez, assim, de raiva hoje, absurdo. Movimento aqui, início do dia, VWAP demonstrando força, força, força. Geralmente, nesse cenário de exaustão, quando faz isso aqui, é como se fosse o último ato da VWAP para depois romper. Só que aí a gente vê o cenário, que depois disso aqui, olha como que ficou azedo essa região. Então, trollou muito. Trollou muito. Chegou aqui, então, pegar minha proteção, esse candle 30, pegou minha proteção de 50 pontos. Entrei novamente na compra pelo Renko, esperando aqui um pivô de alta. Não foi, e me tirou. E aí não fiz mais nada. O movimento aqui ficou extremamente estranho. Era pra ter ido, não foi, agora não tô entendendo nada. E tava até com cara de 2 minutos, até o Túlio também tava vendo. Aqui de ser um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Acumulando essa região e não foi. O movimento começou a voltar, rompeu o fundo, só que o fundo não foi um rompimento verdadeiro, voltou, faz o back. O back aqui bem feio, o contexto como as médias estavam, ainda mais porque o rompimento desse fundo não foi efetivo, e a média já estava flat aqui, e aí começou a ficar travado de novo, mercado extremamente esticado. Estranho no geral. Se for ver, esse aqui então poderia ser uma LT até lá na frente, e aí rompeu essa LT agora para cima. O mercado começou a subir até de forma esticada, não teve setup da 80, infelizmente, e travou e fechou bem próximo da mínima. Os dois praticamente sem correlação. E aí, falando do macro agora, voltando para o dólar, comentando alguns estudos aqui, aí vai complicar, porque hoje é rolar de contrato, e aí dá uns movimentos estranhos, aqui por causa do gap. Se eu ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, a gente não vai ter o gap. Então é só imaginar esse candle aqui na mesma região do que no anterior. Mas eu vou desativar para ficar mais fácil de eu enxergar isso aqui. Então é só imaginar que na verdade o candle é assim, ó. Ele tá assim do lado desse candle positivo. O cenário no geral segue o que eu falei na semana passada. Essa região de suporte é importante, inclusive ela está próxima nesses próximos dias. A partir de amanhã já começa a ficar muito próximo. E temos essa resistência, por enquanto, ainda respeitando, e pode respeitar. Então, aqui ainda segue sendo importante. O macro, em relação a mensal, né? Mensal aqui do dólar, confirmando um caso quase de pivôzinho de baixa. Espaço para cair mais. Mais um mês aí negativo para o dólar. Já o semanal, eu não vou nem dar pitacos demais, porque hoje foi o primeiro pregão da semana. Mas, por enquanto, só levando em consideração que, na verdade, a barra ela está a partir daqui, ó, para baixo. Então, tá querendo anular aqui a barra anterior. Movimento aqui 60 minutos, aí eu já tenho que mudar algumas coisas. 60 minutos eu tenho algumas marcações a mais aqui. Deixa eu ativar de novo o Ctrl+J, Ctrl+K. Ó, aí eu vou ter que abrir o contrato atual. Odeio essa parte de rolar de contrato quando tem essas coisas. Vou ter que olhar isso aqui. Recomendo, na dúvida, estejam com o contrato atual. Essa marcação é importante. Ela não foi rompida aqui, mas se for olhar o contrato anterior, foi, né? Então, na verdade, ela não foi. Só deixar aqui nessa região. E temos, então, o fundo aqui embaixo. Então, 2 pontos importantes aí para a partir de amanhã. Aqui eu não acho relevante marcar, porque senão vai ter muita marcação. E lá para cima, também agora não. Então, o mercado fechou hoje num ponto, que é como se fosse o meio, né? Dessas duas regiões aqui. Fechou de forma esticada. O IFR está sobrevendido, está longe da média 20. Já começa um alerta. Pensar em vendas amanhã é extremamente arriscado. É caso talvez até de subir, porque está sobrevendido. Sobrevendido. E isso aqui respeita muito. Contrato atual, isso aqui então. Outra coisa também que é interessante comentar, que a VWAP desse mês, ela acabou novamente atraindo o preço para ficar próximo. Então, o preço trabalhou em volta da VWAP do mês. Sendo que aqui no meados, né, de março estava afastado e aí acabou voltando para ela. Então, a partir de amanhã é outra VWAP. E aí aqui em relação, então, voltando para cá,
5 minutos. Amanhã, o cenário aqui. Hoje caiu só de pivô, né? Pivô, 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 pivô. Não é sempre que acontece esses casos de tendência assim, não. Aí eu risco amanhã ser um caso de mercado lateral. Aconteceu isso semana passada. Nós tivemos aqui um mercado em tendência esse dia aqui, ó. Esse dia aqui, 25, terça-feira. E o dia seguinte já não foi tão fácil. O início do dia foi até uma pegada mais forte, porém depois travado e aqui lateral. Então, depois de grandes tendências como hoje, foi uma tendência bonita, né, de se ver com o gráfico parado, a gente pode talvez esperar um mercado lateral amanhã. Já o índice, o macro, aí sim, fico mais confortável de fazer, porque não tem essa chatice de rolar de contrato, e nós temos o Ibov, né, o Ibov que não tem gap. E aí, olhando o Ibov, indo para o mensal, nós tivemos aqui um mês forte mesmo. E aí, confirmando aqui que tá com cara, né, que vai querer testar talvez essa região. Aqui então tava comentando do Ibov com carinha de que o mercado me cheirando lateralidade, hein? Carinha de que vai ficar nessa região aqui um pouquinho. Aqui se a gente for olhar, olhando pelo mensal, ao mesmo tempo, ó, esse aqui com cara de pivô de alta. Esse aqui é bonitinho também. Deixa eu ver outro exemplo que a gente teve assim. Tipo uma barra ignorada. A gente teve barra ignorada para baixo, não conseguiu ir. Agora para cima, a barra ignorada bonita para cima. Desse jeito como estava aqui, não tivemos aqui tão próximo não. Aqui quase foi. Infelizmente não foi uma perfeita. Aqui foi um cenário, ó. Barra ignorada praticamente formada. E aí o mercado acabou subindo. E aí então nós temos aqui um cenário de barra ignorada formada no mensal. Pode ser um cenário de força compradora. E aí, se a gente for reduzir aqui... Na verdade, reduzir não, mas se eu for olhar SLT passando, é região de suporte. Ela tá tentando ainda respirar aqui e jogar o preço para cima. Esse fundo aqui foi testado. Não houve rompimento verdadeiro. E se a gente for para o semanal, a gente vê então que esse fundo realmente não houve um rompimento verdadeiro. E por enquanto está subindo em forma de pivô. Pivôzinho de alta. E aí a gente tem ainda essa máxima que é importante. E tanto é que eu até vou já colocar esse caixote para cima para já preparando, porque pode ser que vá lá testar, né? Muito rápido. Mas esses outros caixotes aqui, eles ficam mais claros no diário. Aqui por médias, um semanal, o que eu tenho que comentar? Média de 20 tá flat, não tem muito o que olhar. Mas IFR pelo menos não está sobrecomprado, não está sobrevendido, tá tudo bem. Está tudo bem ainda. E aí, se a gente for olhar agora, e outra coisa, o semanal, né? Óbvio que é o primeiro dia da semana, mas se tudo indicar aqui o que está querendo fazer, pode ser um padrão 1, 2, 3 de venda. Pode ser, mas muita coisa ainda para acontecer. 4 pregões ainda. Então, esse cenário, o diário, agora que eu tenho que comentar principalmente, que aí fica algumas marcações relevantes para fazer, nós temos aqui, voltando para o estudo semanal, região desse fundo. Se esse fundo quebrar, a tendência de alta se perde. Então esse fundo aqui é o fundo importante. Já essa aqui era o que a gente tinha para quebrar, para confirmar o início do movimento de alta, e foi quebrado. Então esse retorno aqui é apenas, por enquanto, uma correção. Eu tenho que deixar aqui ainda apenas com memória do que era um topo importante. Aqui também, né, foi região importante, só que tem espaço para corrigir muito mais, porque tem Favelo Gap aqui, esse principalmente, tem aqui que está preenchendo esse primeiro, então tem espaço para corrigir. Outra coisa também que até o Vlad está vendo e outros traders e analistas também, é esse alargamento aqui. Então a gente teve um cenário aqui de como se fosse topo duplo nessa região, com cara de cair mais. E aí se a gente for marcar também retração, agora que tá chegando no primeiro nível de retração. Então tem espaço, infelizmente, para cair mais. Eu até espero que venha cair, que não faça esse movimento esticado como fez aqui, porque senão vai ser rompimento falso. Não faça esse daqui, nem faça esse aqui também esticado, nem esse aqui. Então que faça uma correção, para depois talvez, se quiser, romper máximo. O problema então, risco. Tomar cuidado se chegar nesse fundo e romper. Esse aqui não é caso de problema, é só uma memória passada do que foi um topo relevante. SLT só estou deixando também como uma memória, né, do que era uma região que estava respeitando. Nós tivemos um fundo duplo aqui também, que se eu marcar a projeção para cima, já pegou todos os alvos. Nós tivemos uma alta muito, muito forte. E aí se for olhar em relação ao diário, o diário também ficou sobrecomprado.
e ficou muito longe da média. Então esse retorno aqui ainda é saudável. Se for olhar por média, a hoje inclusive foi bem agressiva em relação à média de 9, ó, muito forte. Inclusive a compra que eu fiz na sexta-feira por Renko, eu usei como contexto também a média de 9 do diário, do Ibov, que estava chegando como suporte. Hoje já está rompendo ela, já fechou abaixo. Aqui em relação aos 60 minutos, a gente tinha a questão da VWAP, né, do mês. E aí a VWAP do mês, ela estava bem longe do preço. Se for olhar, estava aqui. E aí a gente teve uma correção hoje, né, boa, que se aproximou da VWAP. Então, foi uma correção normal, uma correção que eu estava precisando. E ainda fechou um pouco longe sem testar. Porque a última vez que testou foi na primeira quinzena, e aí ficou esse tempo todo longe. Então ainda pode ser testada, tá? A VWAP deste mês de março, que finalizou o mês, pode ser testada em abril. Aqui, porque ela não foi nem tocada. Aqui em relação, voltando pro Ibov, então 60 minutos, a gente já tem aqui um caso da média de 20 já ancorando para baixo, apontando, né, forte, só que infelizmente aí começa a treta. Tanto o Ibov quanto o dólar, né, a gente tem aqui sobrevenda, 60 minutos. E aí os dois sobrevendidos. Qual que vai fazer o movimento de correção? Ó, futuro também sobrevendido. Qual que vai fazer? Aí fica confuso. E se for abrir o futuro nós temos aqui um caso, então, que era uma lateralidade, rompeu essa lateralidade hoje. Marcações relevantes, segue sendo essa máxima aqui de resistência. Essa região que está, essa região aqui de trás, ó, tudo importante, uma região que eu ainda preciso deixar. Preciso deixar. Então, o ponto que o índice está é um ponto importante, a 200 passando aqui também. E aí, olhando pelos 5 minutos, a gente tem aqui o preço hoje chegando em Keltner. E quando chega em Keltner, assim, às vezes o preço pode ficar travado. E aí, então, o índice é um caso de chegar em Keltner. O dólar não chegou em Keltner. Mas está confuso, porque os dois fizeram um movimento de queda hoje. Variação negativa. Bem forte. Bem forte mesmo. Quase variação a mesma, quase. Então, muito forte aqui. E o índice já ficou mais travado de lado. Aqui, infelizmente, por causa disso, a gente tem um cenário de média sem tendência. Então, a abertura amanhã, depender, pode abrir dentro da lateralidade de hoje. Não vejo a possibilidade de um gap tão interessante assim amanhã. Infelizmente, o cenário macro, início de mês, né? Pode ser talvez algum movimento venha acontecer. E aí que vale a pena eu fazer alguns comentários aqui, deixa eu ver, em relação a algumas ações, as que tendem a puxar, né? Mas, se a gente for abrir aqui a Vale, eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K, que senão dá aquela diferença. Novamente, a Vale bem bonitinha, respeitando o Price Action, que eu já venho comentando já tem boas semanas. Então, aqui é um ponto, uma região de suporte. Uma região de suporte. E, inclusive, na semana passada, eu falei que isso aqui era uma região de resistência. E hoje confirmou essa queda. Então, agora começa a estar mais próximo do suporte. Mas, detalhe, o fechamento fechou no meio. O fechamento. Porque a mínima que fechou, testou, né? Quase testou a máxima, a LT. Mas o fechamento é no meio, e aí o meio complica. Então, a LT aqui respeitando o canalzinho. E sendo meio fechamento, infelizmente amanhã pode acontecer de tudo. Já a Petro também respeitando o cenário macro, mais uma vez. E fechou o gap do balanço que saiu. Ó, na época, quando teve o gap, eu comentei que uma hora ou outra tende a fechar. Como, por exemplo, fechou esse aqui. Nós tivemos esse também na época que fechou. Demorou, mas fechou. E aí tá fechando novamente. E se eu for mostrar o semanal agora, aí, aqui, quando saiu o balanço, caiu muito forte. Aí chegou no ponto de suporte. Comentei que ponto de suporte tende a ser uma pressão compradora. E ajudou o Ibov a subir, inclusive. Agora, se eu for marcar aqui, é mais uma LT meio inclinada. E aí a gente está mais próximo da resistência, tem que tomar cuidado. Não tocou, mas está mais próximo da resistência. O ponto onde está agora é indeciso, é estranho. É estranho essa região aqui. E aí vem o IFNC. IFNC é a cópia do Ibov. O IFNC fez um movimento importante. Se for olhar em relação ao macro semanal, aqui nós tivemos um fair value gap nessa queda semanal. E aí o preço veio agora, nesses últimos dias, testar e preencher o fair value gap. Agora fica a questão. Nós temos um aqui. Aqui embaixo até que não, semanal não, mas temos esse espaço aqui para corrigir. Então, olhando pelo IFNC, setor bancário, e também porque chegou em sobrecompra, cara de correção, cara de queda. Testou região de pavio aqui.
cara de queda. E tá muito parecido com o movimento do Ibov. Então, o IFNC que está sendo a cópia, se for realmente corrigir, pode preparar que vem aí uma correção. E o diário só confirma esse espaço que tem aqui para preencher. Estava sobrecomprado, longe das médias, e para piorar, tem ainda a tela embaixo, para ver aluguel para preencher também. Aqui em cima tínhamos, ó, então dava para ver também que tinha espaço para corrigir. Então, o cenário aqui, se romper este fundo, é um fundo que vai quebrar todo esse movimento de alta. Então, vamos ficar de olho se vai corrigir muito forte. Esse espaço aqui eu estou esperando correção, mas não é a ponto de voltar tudo loucamente. E aí, falando em relação aos juros, os juros aqui no semanal, olha o que esse maldito está fazendo. Pullback na 20, mas a 20 não está conseguindo segurar, porque ela está muito longe da média 200. Então, o movimento aqui, olhando pelo diário agora, está caindo em forma de canal. E aí, sendo assim, estando em forma de canal, nós estamos em região de resistência. Do mesmo jeito que respeitou aqui, quando eu falei que era região de suporte, quando testou aqui também e aqui também. Então, aqui também quando é resistência. Nós estamos em região de resistência. Se vier um movimento de baixa, a gente pode esperar um dólar realmente mais para baixo. Se for, né, ter confluência. O problema é se não ter confluência, igual hoje. Hoje tudo caiu. DI, dólar, índice. Lá fora também, tudo caiu. Muito estranho. Então, se for olhar isso aqui, a gente pode esperar uma resistência. Uma resistência para uma queda de DIs. Daqui, beleza. E aí, falando do mercado lá fora, antes de abrir o Black Arrow, fazendo uns pitacozinhos aqui, o EWZ, o que me preocupa? Infelizmente, EWZ, essa LT aqui, ó, de 2023 ou 2022, agora não tô lembrando. 2023. Resistência. Essa LT não conseguiu passar aqui por enquanto. Na verdade, ela está respeitando, né? Então, por enquanto, ainda não passou dela. Ela está respeitando como resistência. E é uma LT de 2023. Então, é muita coisa isso aqui. E aí, essa correção também é uma correção tranquila. É uma correção que precisa ser feita. Mas vamos ficar atentos se for realmente para romper essa LT para cima. Seria bem interessante se houvesse esse rompimento. E aí, falando do mercado americano, inclusive tem algumas imagens no Twitter que fica mais relevante ainda. O mercado americano tá fazendo um movimento assim, nossa, essa média aqui é a média 200. Rompeu ela depois de muito tempo e tá fazendo um pullback abaixo dessa média, com cara de que vai cair mais ainda. E isso não me assusta, porque eu já estou há meses falando aí desse mercado americano que não para de subir e não tem confluência nenhuma. E aí o movimento tá caindo agora forte. Inclusive, estão com pullback aí na região da média de 200 para sair rasgando o movimento para baixo. E se for ver o Dow Jones também testando a região da 200. Só que o Dow Jones já tem uma LT aqui, ó. Uma LT um pouco complicada para se passar. Só que tá com cara também de possível passagem. O Nasdaq também, mesma coisa. Pullback da média de 200. O Nasdaq já não tem mais uma LT aqui forte para respeitar. E aí, olhando os índices americanos, então carinha de queda. E se for olhar em relação ao dólar americano, também está caindo no geral. Isso aqui ainda é um pullback para talvez voltar a cair. Talvez. A região que está nos últimos dias está travada. Mas também tivemos um cenário de dólar hoje meio paradinho, sem assim indicar uma direção, uma confluência em relação aos índices e tudo mais. Hang Seng da China, por curiosidade, passou da média de 9 para baixo, mas está travado nesses últimos dias aqui. O VIX hoje chegou a ficar um pouco positivo, mas voltou tudo no mercado. O minério está travado, o petróleo aqui está subindo, tá, esses últimos dias, então a região de 70 dólares conseguiu novamente segurar, é um patamar de suporte muito forte. Por curiosidade, a Petro aqui nossa reduziu o preço do diesel, tá? Só por curiosidade. Aqui em relação ao ouro, me assusta o fato do ouro continuar subindo. O que isso aqui quer dizer, né? A gente só vai entender talvez meses depois. Mas olhem o pullback que fez do diário. O pullback que fez aqui é absurdo. Absurdo o pullback. Se fosse aqui talvez 5 minutos, no caso de pullback de lado para voltar a subir. E olha como é que o mercado está esticando. Juros americanos está travado nos últimos dias. Aqui, então, dessa parte... Beleza, e aí o que eu quero comentar, antes de falar realmente ali de alguns gatilhos que teve do Bitcoin, Nasdaq, etc. Comentando aqui
da semana passada, né? Algumas coisas. Então, semana passada foi bem violento no mercado lá fora. Dia de alta, depois dia de queda forte. Um dia subia e era acrescentado ao mercado lá quase 1,35 trilhões de dólares no mercado americano. Aí nós tivemos, por curiosidade, o preço do suco de laranja, tá? Vem caindo muito, muito forte. Nós tivemos aí um trimestre bem agressivo. Esse aqui é o gráfico aí, então, em relação a trimestre. E aí nós temos aí desde os 75, mais ou menos, 70, anos 70. E aí nós tivemos realmente, o que aconteceu nesses últimos anos aí pós-pandemia foi, não, absurdo, absurdo. Subiu muito, saiu de 200 aqui para quase 600 praticamente. E aí começou a voltar muito forte. Muito forte, a barra negativa. Que bom, né? Adoro um suquinho de laranja. Aqui, em relação, curiosidade, a rival do Tesla, né? BYD, lá na China, vem subindo. Aqui em relação a market cap, né? Então, inclusive, vem ultrapassando aí em relação à Tesla. Curiosidade também, novamente, o preço dos ovos estão caindo, graças a Deus. Voltando à normalidade. Mas a gente vai começar a sentir essa normalidade aos pouquinhos. Outra coisa que isso é no gráfico da semana passada, né? Então já estava meio que alertando naquela semana passada que o movimento do Ibov à alta não estava segura, porque nós já tínhamos aqui divergência de MACD, nós tínhamos aqui também uma certa divergência de FA, nós tínhamos aqui também do ABV, então o cenário estava querendo renovar a máxima. Estranho, né? E aí acabou que a gente viu no dia de hoje a confirmação que isso aqui realmente era um possível topo. Na semana passada também, quando a média 200 lá do Nasdaq chegou a ser rompida, muitas pessoas já estavam vendo isso aqui com cara já de troca de polaridade. E realmente foi, né? Até hoje a gente viu queda boa. Não sei se você... Assim, às vezes, para quem opera focando muito ali nos 5 minutos e esquece de olhar o macro, às vezes esquece alguns movimentos de macroeconomia de semanas, meses para trás, como que o mundo estava enxergando alguns movimentos, né? Nem parece que, por exemplo, no mês de janeiro, a gente tinha ali Ibov em 118 mil e o dólar 6,20. E aí tava aquele início de ano apocalíptico, né? Nossa, o dólar vai chegar a quanto? Ibov, que não sei o quê. Desde então, nem parece, mas 12% de alta, as small caps aqui do Brasil, né? 13%. O Bitcoin que chegou a cair 9%, o dólar chegou a cair 7% aqui. Então, um cenáriozinho que nem parece que é o mesmo de janeiro. E aí, olhando o dólar lá fora ajudou essa queda aqui também. Se for ver, é um dos piores meses, meses, que a gente tem aí desde novembro de 2023. Esse aqui foi novembro de 2023, que andou muito forte mensal do DXY. Esse aqui também, agora do mês de março, muito forte também. Então aí, quase 2 anos de aniversário desse movimento. Mais uma vez aqui em relação ao alargamento do Ibov, muitas pessoas enxergando, que é mais uma pessoa enxergando o alargamento. Outra questão que na aula, quando eu falo de macroeconomia, como que os nossos juros têm que andar não correlacionado com os juros lá fora, né? Tem que ser inversamente, para a gente poder, né, surfar essa diferença dos juros aqui com lá fora. E se a gente for reparar, o movimento dos juros lá está estável para querer cair. E nós estávamos estáveis, deu uma queda e voltou a subir. Fazendo um okoi, né? Um okoi aqui. Então, a gente tende a andar com esse movimento, como é que fala? Inversamente proporcional lá fora para poder ter vantagens, né? Porque se a gente andasse igual lá fora, não tinha por que a gente, assim, ter vantagem. Estados Unidos ou Brasil, qual que é melhor? Né? Então, a questão aqui que a correlação entre as taxas de juros americanas e brasileiras não é uma regra fixa, mas costuma seguir, então, uma tendência inversa. Investidores estrangeiros buscam prêmios para investir em países com maior risco. E aí, se o diferencial entre as taxas não for satisfatório, ocorre a fuga de capitais, desvalorizando o real, ou seja, o dólar subindo, e acaba pressionando também a questão da inflação. E aí, naturalmente, fatores intrínsecos, como decisões da política monetária do Brasil, né? Do Banco do Brasil, Banco Central, e o risco país também impactam na questão da taxa de juros. Por fim, juros americanos baixos tendem a estimular o consumo global, demanda por commodities e aumento da pressão inflacionária.
Sendo assim, fica o questionamento: se já estamos em patamares elevados da Selic a 14, seguiremos a dinâmica inversa com os juros explodindo ou repetiremos a anomalia da dinâmica do Covid, onde tivemos juros mínimos atrás da curva? Sei não. Aqui é a questão, o ouro, infelizmente, estava no dia 27, né, subiu mais ainda. Aqui tivemos a Petro, então, fechando um gap na semana passada. Tivemos aqui, na quinta-feira, né, foi um moedor de CPF, o índice chegou com uma variação zero, fechou uma variação zero futuro. Então, foi um candle assim, variação zero, moedor mesmo. Aqui, em relação a... Deixa eu ver o que mais. Isso aqui começa sempre um alerta, né? Inclusive o Vlad, ele sempre posta às vezes algumas recomendações de grandes instituições. O que aconteceu no gráfico pós recomendações? E a JP Morgan está começando a recomendar Brasil. Aí começa a dúvida. Recomendar agora impossível topo, será? Porque sempre assim, quando começa grandes instituições recomendar compra, é possível área de topo e vice-versa. Aí aqui alguns comentários. JP Morgan, além de Brasil, estamos com compra em Chile, ou seja, comprado aqui e comprado em Chile. Estamos com compra em Brasil, maior exposição a setor financeiro. E o setor financeiro, eu acabei de mostrar o gráfico extremamente esticado. Topão, bem esticado. E aí a JP Morgan e outras instituições já começando a recomendar compra em topo. E engraçado, aí se a gente for ver, aqui por exemplo, no dia seguinte, JP Morgan e a Morgan socaram venda. Nesse dia aqui, foi na sexta-feira, começou a socar lote na venda no índice. Outra coisa em relação ao Itaú, né, que é a cabeça ali do setor financeiro, tá fazendo também um movimento precisando de correção. E depois mostrando um gráfico atualizado, mas esse aqui é o gráfico de sexta, olha o cenário de topo duplo aqui. Olha o cenário de Favela Gap aberto nessa região. Tá precisando de correção. Na sexta-feira, o S&P sangrou. Tivemos aí, então, uma queda muito forte de menos 2%, retirando aí quase 1 trilhão de capital do mercado. Aqui, novamente, o alargamento do Ibov. Aqui, mais um caso aí, as ações tudo negativo aqui. Uma das maiores quedas, inclusive, do mês, desde dezembro de 2022 para o S&P. Então, aqui também para o Nasdaq, desde 2022, dezembro, que foi essa barra aqui embaixo, não há uma queda tão feia como essa. E aí nós tivemos agora. Então, aniversário aí de quase 3 anos, 2 anos e pouco. Aqui em relação ao suco, novamente caindo mais ainda, atualizado o gráfico. E eu tava comentando hoje, que é muito louco, né? No site de apostas tem aposta para tudo. E essa eu não esperava. Existe uma aposta, tem até um volumezinho financeiro aqui em dólar, apostando a pergunta: Jesus Cristo vai voltar em 2025? Aí tem gente apostando isso, gente, pelo amor de Deus. Aqui, em relação ao Ibov também, achei muito legal esse comentário aqui do Vitor Branco, né? Antes da abertura do pregão. Ele estava comentando aqui em relação a algumas combinações. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a imagem. A imagem aqui, infelizmente, deixa eu ver se eu abro daqui. Aqui vai ser bom. Então, ele, óbvio, né, não estava com a imagem atualizada, porque hoje teve realmente queda, e aí ele postou isso aqui ontem à noite, praticamente. E esse indicador aqui do estocástico, nós tínhamos aqui uma possível proximidade de uma região de topo. Não chegou a tocar, como as outras aqui, mas estava próximo. E aí, seria cara, talvez, de topo, ainda mais que era uma região de resistência. E hoje realmente acabou acontecendo. Então esse ponto aqui ele também estava vendo como uma resistência. Hoje acabou confirmando esse movimento. Ele também está vendo esse movimento aqui do S&P. A imagem está bem pequenininha, mas a questão é que ele estava vendo aqui como se fosse uma bandeira ancorada pela média de 200, por back de média para voltar a cair. Temos a questão, novamente, o mês de março, fevereiro, tudo girando em torno de tarifas. E parece que abril não vai ser diferente, porque o Trump está aí falando que, talvez essa semana, né, que vai começar o tarifaço para todos os países. Vamos ver o que acontece. Enfim, mais um mês com esse drama aí, esse drama queen em relação a tarifas. Aqui em relação ao Nasdaq, né, nós também temos uma figura importante,
Então, assim, um cenário, a gente for ver lá fora, eu fico falando dos índices lá fora, mas pra gente ver o que tá acontecendo no mundo. O cenário lá fora tá meio sangrento a longo prazo. Nós temos aqui uma cara de pullback dessa região para voltar a cair. E aí temos aqui também, isso aqui é a mesma imagem. Aí temos aqui um S&P mensal, não vale a pena comentar. Deixa eu ver o que mais. Basicamente isso aqui, ó. O que você vê? Dor. Dor para todo lado. Basicamente vai ser isso. Aqui, achei interessante. Nós tivemos aqui no S&P, aí vem uma questão, o que realmente deve estar acontecendo, né? Uma das maiores performances negativas do S&P em relação ao trimestre, se comparar aí com os últimos anos, a última vez que teve uma das piores, então, performance em relação ao trimestre fora 37 anos atrás. E aí nós tivemos aqui uma situação assim. Aqui nós tivemos do YouTube já está atualizado. E ok, do Meta aqui é apenas uma curiosidade, que uma das ações do setor de tecnologia dos Estados Unidos está fazendo um rompimento da média 200, que não havia o rompimento desde 2023, fevereiro. Então, 2 anos aí sem romper a média 200. Está havendo um rompimento agora. Então, toda aquela alta que a gente viu desde 2023, setor de tecnologia, Nasdaq, etc., está começando a inverter o movimento. E aí, o mercado americano, então, com cara de queda, 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 pelos próximos meses, possivelmente. Não tem sinal gráfico de retorno, não tem sinal de rompimento de topo. Então, se a gente for ver, né, como que a gente vai performar? Será que a gente vai performar positivo? A gente vai conseguir se sair bem enquanto que lá fora está sangrando? Será? Será? Uma coisa interessante a se comentar em relação às notícias dessa semana. Aqui, notícias da semana. Então, hoje, segunda-feira, nós tínhamos agora, na verdade, vai ter, né, da China, que talvez pode trazer reflexos durante a madrugada e amanhã de manhã. Mas notícia durante o pregão, nós temos amanhã PMI, que pode, talvez, trazer movimento, e JOLTS também, às 11 horas da manhã. Temos quarta-feira, variação de emprego ADP, 9h15, ou seja, 15 minutos após a abertura do pregão. É a prévia do payroll. E quinta-feira, 11 horas, PMI também. Não é de movimentar o PMI, tá? Só tomar cuidado. Mas o mais importante por enquanto está sendo sexta-feira, que é dia de payroll. Sexta-feira de payroll. E aí, lembrando que tem 3 notícias aqui junto. Não é só uma, né? Então aqui o foco pelo menos é sexta-feira. E aí, falando do Black Arrow, comentando, né, dos ativos lá fora alguns, passando aqui rapidinho. Nasdaq hoje, no geral, ó, bem travado. O que aconteceu nessa hora aqui na manhã? Eu até tirei print, que loucura. Que loucura que foi isso. E aí o mercado travadão. Já na sexta, aí foi outra coisa, né? Sexta-feira aqui, olha a tendência que criou. Depois, assim, tava lateral, agora criou tendência. Só que aí essa tendência, se a gente for ver, casos dos backtests que eu faço, isso aqui seria gatilho de venda, seria gatilho de venda, seria gatilho de venda. Olha o tanto que deu aqui. Gatilho de tendência. E foi caindo, aqui agora já não tinha muito o que fazer e finalizou o dia. Aqui era dia 30, sábado. Então, passando pra cá. Antes, então o mercado travado, ó. Travado. Aqui, travado também. Então a tendência começou aqui na sexta-feira, próximo da abertura do norte-americano. Travado aqui também nesse dia. E aí, dia 26, passando aqui, ó. Então, sempre estou procurando por ver tendências. A gente tem uma tendência, aí o pullback acontece. O pullback possível gatilho aqui. Aqui eu não entraria porque é agressivo. Aqui seria um caso. Deu pullback de novo, poderia ser gatilho nessa região. Esse aqui seria um pouco esticado. Voltou a cair. E aí não deu mais gatilho aqui embaixo. Já no dia 25, o mercado travado, ó. Já ficou bem feio aqui em relação às médias. Aqui atrás também o cenário sem tendência. Já o ouro, mostrando aqui, dia 25, travadão, ó, travadão, e aí tá agora rompendo essa região de máxima, só que rompendo em forma de deriva, não conseguiu dar sequência, agora cria-se uma tendência, só que essa tendência, se for entrar pro back, não teria nem acionado direito aqui, voltou, ó, cenário sem tendência.
Começa, mas aqui é final do dia já. Movimento subindo em forma de deriva. No geral, bem feio. Nada a ser feito. Com dificuldade de subir. Isso aqui tudo deriva. Isso aqui, não, loucura. Isso, hoje. Aconteceu tanto no Nasdaq quanto aqui no ouro. E aí, sem tendência. Mostrando aqui também o Bitcoin. Abrindo aqui dia 25. Cenário que também saiu numa região bem complicada. Média sem tendência. Deixa eu abrir aqui dia 26, na verdade. Quando começou a criar tendência, não fez nenhum pullback bom. Média se travou novamente. Travado. Começou a criar tendência. Aqui poderia ser possível gatilho. Tipo back. Movimento voltou tudo. Travou novamente. Tendência aqui embaixo. Não deu pullback aqui. Pullback agressivo. Gatilho possível aqui de venda. E aí o mercado fez pullback agressivo. Ficou travado. Lateral. Não deu pullback de tendência. Está derivando. Travado. Travado. Tendência. Gatilho enorme. Não vale a pena. Não deu pullback bom. E travou novamente. Aqui, dia 30, o mercado também travado. Travado. Aí hoje, dia 31, travado ainda. O mercado hoje não foi fácil aqui, o tanto de volatilidade que teve. Muita sombra, em todos os ativos parece. E não teve facilidade hoje aqui não. Mostrando aqui hoje já direto de uma vez, em relação ao S&P, não deu nem gatilho aqui nesse pullback. Travado aqui embaixo também. Já o GER da DAX da Alemanha, né? Que aqui no caso da FX é o DE. Não teve tendência também. Não teve, ó, muito pavio, não teve. O S&P, então aqui. O Dow Jones aqui. O Nasdaq também, a mesma coisa. E o ouro, estranho. Estranho no geral, tá? Então, um dia, assim, particularmente bem difícil de entender. Não teve correlação hoje. Meio trimestre praticamente fechando. Vamos ver se agora o próximo vai ser interessante, começando o mês de abril. E amanhã é o dia da mentira, né? Quem que vai mentir amanhã? Índice ou dólar?